Olá, qué prazer tenerte aqui, Fernanda, Marcela, desde Buenos Aires. Heidi, que saudades! Um beijo desde aqui para vocês. Vamos a esperar que o Instagram vaya avisando de nossa live de hoje para poder llamar a la doctora Valdenisi. Un prazer tenerla novamente no espacio do Camino do Encontro. Hola, Andrea. Um prazer tenerte aqui. Realmente hoje um tema muito interessante, principalmente para as mulheres na maturidade, uma das doenças autoimunes mais presente nos consultórios, nas consultas, principalmente para as mulheres. Marcela manda um beijo, Andrea está mandando, hola linda, mandé pregunta, eu já vi, tenho as perguntas comigo. Ora, Susana Melzer, un placer tenerte y vamos ya sí a llamar a la doctora Valdenisi, que ahora ya tiene su Instagram profesional, cosa que me alegra muchísimo. Vamos a llamarla, ya le mandamos su convite. Doctora Valdenisi, no hace tanto frío, eu pensei que ia fazer mais. Hola, Nico. Vamos a llamar nuevamente a la doctora. Bom, Valdenisi, mandé 2 convites, uno no pessoal, uno... Ahí está. Hola. Boa noite. Ai, sempre é um prazer tenerte aqui, Valdenisi. Boa noite. Prazer é todo meu, Laura. Estava me preparando, estava te vendo já, mas não recebi a solicitação. Não tem problema. Já estamos aqui. Como você está? Como Tô começou bem. teu mês de agosto? Bem? Tô bem, tô bem. Tô trabalhando bastante. Bien. Valdenisi, hoje temos uma série de perguntas em relação a esta doença autoimune. Eu fiquei impressionada com a quantidade de mensagens que recebi a partir do convite que foi colocado no Instagram e gostaria que te apresentaras para que as pessoas que talvez não te vieram e estão por primeira vez aqui e entremos de cheio no tema de hoje, porque creo que temos muito para falar e muito para responder. Claro, vamos lá. Você quer que eu me apresente? Lógico. Sempre tem alguém novo que vale a pena contar-lhe com quem vai estar hoje nesta live. Então, eu sou uma médica reumatologista, né? Eu sou formada pela USP, mas hoje eu dou aula na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu tenho mestrado e doutorado na USP também. Mas a minha prática é fazendo clínica. Eu, de fato, abandonei a pesquisa porque minha grande vocação é atender e poder ajudar, né, com essas doenças que afetam e debilitam muito por conta de afetar a parte locomotora, né, a parte de mobilidade das pessoas. E a artrite reumatoide, ela tem essa característica de comprometer os pequenos movimentos, né, principalmente de mãos e pés. Então, é uma doença que, quando o paciente não tinha ouvido falar sobre ela, é assustadora, porque ela afeta mais mulheres do que homens e realmente em lugares do nosso corpo que são vitais, né? A mulher usa muito as mãos, todo mundo usa muito a mão, e os pés também são muito afetados justamente pela predileção da doença de afetar articulações pequenas. E as mãos e os pés são ricos em articulações pequenas. Então, ela é, como você falou, uma das mais prevalentes doenças autoimunes, né? E é claro que a osteoartrite, ela ganha de todas, ela não é uma doença autoimune, é uma doença degenerativa, que também afeta mais mulheres, mas entre todas as doenças autoimunes, a artrite reumatoide é uma das mais frequentes e afeta mulheres, claro, entre os 45 e 55 anos é o pico, apesar de poder afetar até crianças, né? Não é que só afeta, né, essa faixa etária.
Claro, além dessas articulações de mãos e pés, a artrite reumatoide também agride articulações grandes. E quanto mais o tempo passa, o diagnóstico é retardado, maior o número de articulações envolvidas e pior o prognóstico com evolução para deformidades. Então, o que mais é temido na artrite é que haja erosão do osso, que é essa erosão que vai fazer com que haja deformidade. Existem até deformidades muito típicas da doença, que são o dedo em pescoço de cisne, o dedo em botoeira, o dedo em carona. São todas deformidades com nomes antigos, mas porém muito significativos, porque elas descrevem as deformidades típicas de uma doença mal evoluída, que era muito frequente no passado, né, Laura? Agora as coisas mudaram muito, né? No passado a gente tinha só corticoide. Corticoide, metrotexato, sales de ouro. Es más, no sé, en este momento tenemos una seguidora que nos está asistiendo desde la Argentina, que su amai tuvo artritis reumatoide, llegó a hacerse cirugía das mãos porque os dedos realmente perdieron absolutamente toda la movilidad. Mas eu acho que esa era otra época da medicina e outra época, principalmente, eu diria, das doenças reumáticas. Eu acho que hemos melhorado muitíssimo nos últimos 20 anos, Valdenice. Esa fantasia da deformidade, eu acho que com a presença dos biológicos se ha retardado muito. É o seguinte, a própria internet está oscilante. Aí voltou. Estava um pouco baixo, aí, pronto. A própria reumatologia é uma especialidade muito nova, né? Os primeiros reumatologistas são de 1948, mais ou menos. Então, a especialidade, ela é nova, e com isso, o conhecimento dessas doenças, ele foi se aperfeiçoando, porque como trata-se, a maioria das doenças, elas envolvem o sistema imunológico, a ciência do sistema imunológico é muito recente, é muito complicada, então... Valdenice, porque eu acho que o que te vir perguntando, que já vai respondendo ao público, tem a ver com todo o que você está falando. Primeiro, é uma enfermidade hereditária ou é uma enfermidade genética? As pessoas não sabem diferenciar muito isto. E gostaria que você explicara, por favor. Então, a genética é uma predisposição à doença. Então, a artrite reumatoide é uma doença geneticamente, ela oferece, então, ela predispõe o indivíduo geneticamente, mas não necessariamente todos os indivíduos que têm algum antecedente vão desenvolver a doença. Então, isso seria uma doença mais hereditária daí. Por quê? Porque tem determinados genes que podem não se expressar, que pode haver um outro gene que suprima o da artrite. Existem os fatores ambientais que desencadeiam a doença, que pode não existir para aquele determinado indivíduo. Então, ela é uma doença de predisposição genética, tá? Então, tem alguns HLAs que predispõem. Ambientais que disparem um primeiro quadro de artrite reumatoide. Tá, então a gente tem, são insultos para o sistema imune, tá? Então, podem ser insultos infecciosos, de trauma físico, o próprio tabagismo recentemente e algumas bactérias da boca, né? A P. gengivalis, que é uma das bactérias que eles acham que pode ser o gatilho. Então, você tem lá o gene e daí os fatores ambientais que desencadeiam, o indivíduo tem que estar exposto àquilo, né? Que pode não ter a sorte de se expor e daí a doença aparece, tá? Os fatores emocionais, eles têm ligação também, porque eles de fato, todo o comando do sistema imunológico está no nosso hipotálamo, através do eixo neuroendócrino. Então, tanto o despertar do gene, como a produção de elementos inflamatórios, acontece por um comando cerebral. Então, numa situação de estresse, isso pode vir a acontecer. Bien. Tá? Alimentação, Valdenice, como pode influir ou não é um gatilho?
uma Não, alimentação demasiado, digamos, rica em inflamatórios. certo. Tem elementos que são inflamatórios, mas como o glúten e a lactose, que podem eventualmente prejudicar, né, toda a doença, piorar a doença, tá? Como desencadeante, a única coisa que eu vejo é que esses elementos podem mudar a flora intestinal e, com isso, o sistema imunológico do intestino e, de alguma maneira, desvirtuar todo, desequilibrar todo o sistema imunológico. Aí sim. Bien. Mas a gente tem alguns estudos mostrando que retirar, por exemplo, a lactose, não, às vezes não faz muita diferença para o paciente que já está com a doença evoluída, tá? Ujú. Valdenici, si tenemos una paciente que tiene artritis reumatoide y quiere ficar grávida, ¿ella puede suspender su tratamiento para ficar grávida o no? Então, essa pergunta é ótima e a resposta é muito otimista, porque com Bien. as medicações que temos hoje, nós podemos controlar toda a base da doença, o sistema imune que está realmente hiperativado e atacando as próprias estruturas. Então, depois de um bom tempo desse sistema estar controlado, nós podemos tentar tirar as medicações e, de fato, a paciente pode engravidar tranquilamente, tá? Tem alguns estudos até de biológico durante a gestação e eles são tão bonzinhos, tão bons para o paciente e para o bebê que eles não passam a placenta. Seja o caso de uma paciente mais velha que tenha pressa e a artrite está rondando, a gente tem opções que não fazem mal para a gestação. Bien. Então, a gente planeja isso e a gestação acontece. A tua pergunta puede ficar hoy muy optimista con la respuesta de la doctora Valdenici. Después, ¿los síntomas para hombres o mujeres son iguales o tienen diferencias? Não, são iguais. Os homens são menos afetados do que as mulheres, a proporção é mais ou menos 3:1, mas os sintomas são muito semelhantes, tá? Perfecto. ¿Cómo influencia la menopausa en una paciente que ya tiene artritis reumatoide? ¿Empeora, melhora, es indiferente? Bem, a gente sabe que com a menopausa, os processos degenerativos, eles se intensificam. Isso acontece a nível das articulações também. E também o sistema imunológico, ele tem mudanças pela ausência do estrógeno. Então, não é uma ação direta da ausência do estrógeno, mas as articulações podem sofrer mais na situação quando você tem a associação das duas situações. No, Tá? ya falamos esto, pero vamos a repetirlo por si tenemos gente nova. Si una mujer que está en la menopausa y tiene una doença autoinmune deseja fazer reposição, en realidad no deseja, pode fazer reposição hormonal, seria um benefício para sua doença autoimune, correto? Sim, no caso da artrite reumatoide não há nenhum impedimento, apenas para paciente com lúpus eritematoso sistêmico, a gente indica com uma certa especificidade de reposição. Então, hormônios bioidênticos, etc., para evitar esse estímulo hormonal que pode ser prejudicial para essas pacientes. Tá? Valdenici, ¿puede aparecer un cuadro de artritis reumatoide en una primera gravidez en alguien que no había presentado la doença? Pode sim. Pode. E normalmente é esse contexto de mudança para a mulher, claro, uma mulher depois de ter filho, ela muda muito, né? Apresenta os seus medos, a sua preocupação com o filho e tudo isso. Então, pode ser um gatilho sim, tá? Pode ser um gatilho por conta de todo o contexto emocional que envolve o puerpério, né? Valdenici, ¿cuál es el momento para escoger comenzar el tratamiento con un biológico? ¿Por qué te voy a explicar esto? Voy a entrar un poquito más, me voy a aprofundar un poco más. Antiguamente, cuando una persona tenía una doença autoinmune, se iba de los remedios menos agresivos hacia los más agresivos.
correto? A gente Correto. começa com anti-inflamatório comum e depois se vai subindo até chegar ao corticoide, metrotexato e tudo mais. Hoje hay una posición de que cuando la dolencia está diagnosticada es mejor entrar con todo, o sea, entrar con lo biológico desde o inicio, desde el momento que es diagnosticado. ¿Esto es así? Não. Ah, ah, Eu vou explicar. Tá. señora. Então, primeira coisa é que o anti-inflamatório corticoide tem que ser, eles têm que ser reservados para casos muito específicos, tá? O anti-inflamatório, ele entra como mais um alívio de sintoma. E uma vez introduzido o corticoide, ele pode gerar uma dependência porque ele dá muito conforto. Então, esses dois elementos a gente usa no caso de casos muito agudos, com muito sofrimento. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que todos os outros medicamentos são drogas modificadoras da artrite reumatoide. E a gente tem os sintéticos, que são os antigões, tá? Que ainda continuam muito bons. Tem 2 deles que não são imunossupressores. Depois nós temos um miolo de imunossupressor, os biológicos, e agora uma nova classe que chama alvo específico. Ela desliga uma chavinha lá dentro da célula e são medicações via oral, não são injetáveis, tá? Como os biológicos. Nos conta um pouco dessa medicação, porque é uma coisa muito nova, não? É uma coisa... Maravilhosa, inclusive, tá? Ela tem mais ou menos uns 5 anos aqui no Brasil, esse tipo de medicação. E a gente já tem 3 laboratórios produzindo esse tipo de medicação, que são os inibidores da JAK, que é uma enzimazinha dentro do citoplasma que media a produção de elementos inflamatórios, como TNF, interleucina 6 e tal. E aí ela não mata a célula. Essa droga. Tem os colaterais também. Não, tem menos efeito colateral. Menos efeitos colaterais. Menos isso, porque ela age especificamente numa chavinha lá dentro. Bem, então, respondendo à sua pergunta, tem pacientes que já chegam num estado tão evoluído, que já tem erosão do osso, que é o que mais a gente teme, que a gente pula no biológico pela rapidez de ação, pela potência, pelo benefício de fato, tá? Mas, numa artrite inicial, nós começamos com as drogas mais simples, porque esse indivíduo vai ter uma vida de artrite muito prolongada. Então, você expô-lo desde o início ao biológico é você dar uma cartada no escuro, porque a gente não sabe muito bem, a gente tem estudos, claro, para eles serem lançados, existiram os estudos, tem a experiência pós-marketing, mas para você ter uma ideia, os mais antigos no Brasil têm 15 anos. Não é nada. Você pega uma cloroquina, um metotrexato, uma sulfa, tem 60 anos, entendeu? Tem umas que têm 80 anos de uso. Então, eu diria que para os casos mais iniciais, mais leves, a gente deve sempre começar com as drogas menos agressivas. Apesar do o americano pula no metotrexato. Por quê? Porque é barato. E o sistema de saúde americano, ele só visa... Então, e aí ele visa a economia. Então, de fato, o metotrexato é muito barato, funciona muito bem. E, claro, o sistema de saúde americano, ele quer economizar. E é uma droga boa, tá? Não é uma droga ruim, claro. Um biológico no início não evita deformidades, Valdenice. O biológico, você está falando? Oi? Sim, a seguidora pergunta, dar um biológico no início não evita deformidades? Todos evitam deformidade. Todas as drogas, chama MMCD, medicamentos modificadores do curso da doença. Todos eles evitam a progressão. O que o médico tem obrigação é de perceber se realmente, de fato, aquele que ele escolheu está sendo específico para aquele paciente. E essa pergunta é muito interessante porque nós sabemos que existe um polimorfismo gênico
para a mesma doença. Que Então, significa, em um linguagem mais... vamos lá. O que quer dizer isso? Que para cada paciente você pode ter uma via diferente de ativação. Então, para um deles, para mim, por exemplo, é interleucina 6. Para Maria vai ser o TNF. Porque a gente sempre tem 30% dos pacientes, mais ou menos, que não respondem o que você usa. Não respondem. Então, você tem que ir pulando, exatamente, até acertar. Então, não é porque é um biológico que responde, 30% não vão. Bueno, minha experiência, o primeiro biológico não me funcionou. Para isso. Mim, não foi. Depois saltei um fantástico. Depende muito da pessoa. Isso, porque existem diferentes vias de ativação, que a gente chama desse polimorfismo. Então, isso que... E claro, tem algumas características, eu vou dar um exemplo, tá? Existe um biológico chamado rituximab. Ele inibe o CD20, tá? E o CD20, ele está numa célula que produz anticorpo. Então, para os pacientes de artrite reumatoide que têm anticorpo circulante, que são 70% dos casos, tem o fator reumatoide, anti-CCP, é ótimo. Claro. Então, você consegue... Agora, está aparecendo um estudo maravilhoso nos Estados Unidos, em que ele vê o gene daquele paciente com AR. Daí o médico não precisa ficar, né? Diretamente vai no medicamento para esse tipo de genética. É fantástico, é fantástico. Estados Unidos, para pesquisa, eles fazem tudo lá e mandam para a gente só se deliciar aqui com as tecnologias. Denise, vamos a entrar em uma parte que você sempre sabe que eu gosto de entrar. Falamos de toda a parte técnica da doença, das possibilidades de tratamento, de que acontece se alguém quer ficar grávida. ¿Qué pasa con lo emocional de este paciente? Laura, é assim, a gente sabe, os meus residentes, eles falam assim, professora, os seus pacientes reclamam muito. E eu falo, você já machucou um dedo, né? Porque, de fato, você perde um dedo, você fica injuriado, você fica limitado, você fica de mau humor, você não consegue fazer, dói, quer dizer... Agora, você imagina um paciente com artrite reumatoide que todos os dedos são acometidos, existe dor, existe rigidez matinal, existe inchaço, existe limitação. O que a gente faz sem a mão, né? Então, é uma coisa muito complicada. Verdade e a necessidade de você entender que depende de outro. Imagina uma pessoa que ha sido autônoma toda a sua vida e que hoje pode depender de alguém que corte sua comida, ou que lhe ajude a colocar seu sutiã, ou que lhe ajude a vestir-se. É realmente uma coisa que precisa de muito acompanhamento terapêutico. Muito. Muito. E, inclusive, o paciente fica muito feliz quando ele melhora. E se ele melhora um pouco, ele já fica muito feliz. E para nós médicos é muito importante que nós zeremos a doença. Não pode ser um pouquinho melhor. Porque esse restinho de inflamação que pode, porventura, ficar, ele vai fazendo lesões estruturais. Então, essa tolerância, e o indivíduo que tem esse tipo de doença, ele vai ficando tolerante. Ele fica feliz com uma melhora parcial. E é um perigo isso, porque daí a doença vai avançando e evoluindo com sequela, né? Agora, frecuencia que tiene que tener este paciente de visita con seu médico para estar atento a tantos detalles, porque esta es una doença autoinmune que requiere de mucho control visual do paciente, do médico con o paciente, permanentemente dando as ações. A Associação Americana de Reumatologia sugere que o indivíduo faça o acompanhamento a cada 3 meses, tá? Existem algumas drogas que no início você tem que fazer o controle de laboratório em 1 mês, tá? Então, depende, mas a média é 3 meses.
Quando o indivíduo está muito bem, já tem anos de doença, já conhece os efeitos colaterais e tudo, e está super estável, dá para aumentar esse intervalo. Tá? Com a pandemia foi uma bagunça, né? Porque é, todo mundo estava com medo de ir no médico, teve gente que sumiu tomando medicação aí, né? Eu gostaria de falar uma coisa que eu acho sempre super importante e agora, lógicamente, nós começamos con Valdenici de lo macro a lo micro. Primero comenzamos de lo que eran todas las doenças autoinmunes y ahora estamos haciendo un trabajo a partir de este semestre en donde en cada encontro vamos a trabalhar uma doença. E eu vou repetir uma coisa que hemos falado desde o início. No momento que você tem uma doença crônica ou uma doença autoimune, você tem que escolher muito bem a seu profissional, porque você se vai casar com essa pessoa. Estamos falando de alguém que você vai frequentar cada 3 meses e que muitas vezes a família e o entorno também vai precisar estar presente para entender o que está acontecendo com esse integrante da família. Então, isso é muito importante. As pessoas, nós falamos na live anterior que a fantasia dos pacientes é que as doenças reumáticas são de velhos. Então, é como que negam muito o quadro porque não querem assumir que podem ter este tipo de doença. Sim, Mas é verdade. Um diagnóstico retardado. Chegar depois de um ano e meio. Hoje, puntualmente nesta doença, estamos falando de secuelas óseas. Entonces es muy importante que ante los primeros síntomas marquen la consulta. ¿Cuáles serían los síntomas específicos para la artritis reumatoide que una persona tiene que estar atenta para decidir marcar sua primeira consulta? Tá, então a manifestação principal é a dor articular, principalmente em articulações pequenas, e mãos e punhos são muito frequentemente envolvidas. E quando a gente fala de mão, é principalmente metacarpofalangianas e interfalangianas proximais. As interfalangianas distais nunca estão acometidas na artrite reumatoide, mas elas estão acometidas na artrose, tá? Então, muita gente confunde, mas a pontinha, a articulação da ponta não é envolvida na artrite reumatoide. E esse paciente, além de dor, ele tem normalmente o inchaço da articulação. Então, consequentemente, ele acorda com rigidez. Essa rigidez normalmente é maior do que 1 hora até ele conseguir a mobilidade restabelecida. Pacientes graves podem demorar 6 horas, 3 horas, 6 horas, o dia inteiro, de tão intensa que é a atividade inflamatória e o inchaço. Na verdade, o inchaço é líquido dentro da articulação e proliferação de uma membranazinha chamada sinóvia. Quando que ele tem que procurar? Ele tem que procurar depois de 6 semanas de sintomas, tá? Pode procurar antes se quiser. Mas o diagnóstico de uma artrite reumatoide é feito quando o indivíduo tem sintomas acima de 6 semanas. Porque existem doenças que dão o mesmo quadro, igualzinho, só que é doença viral. Por exemplo, a parvovirose, a rubéola, o citomegalovírus, a hepatite. É idêntico o quadro, tá? Só que são viroses, então elas têm um tempo limitado e acaba passando. Então, nossa obrigação como médica, de fato, se o paciente nos procura antes dessas 6 semanas, que a gente afaste a possibilidade do paciente ter essas doenças virais, tá? Valdenici, también hay una cuestión de temperatura, ¿concorda? Hay veces que hay personas que ponen a mão y sienten que esa junta está más quente. Sim, pode ter sim. Uma coisa que as pessoas se enganam bastante, inclusive alunos, é que tem que ter calor, tem que ter rubor, na verdade. Tem que estar vermelha para estar inflamada. A artrite reumatoide, ela pode ficar vermelha, mas não é o mais frequente. O mais frequente é a dor, o edema, e calor de fato ocorre. Porque a hora que inflama, você tem uma grande mobilização de sangue para a região.
As células, elas migram do sangue para dentro do tecido articular. Então, Bien. quando vasodilata, esquenta, claro. Uhum. Alguien preguntó, antiguamente estas juntas se infiltraban. ¿Você es a favor, en contra? ¿Es una cosa antiga? ¿Cómo funciona, Valdenice? E agora eu vou ser xingada. Não, porque eu tenho uma filosofia seguinte. É claro que a infiltração funciona. Você joga cortisona dentro da articulação, um anti-inflamatório potente. O indivíduo melhora na hora. De fato, é sedutora essa conduta. Porém, na minha concepção, se você tem um sistema imune que está causando aquela inflamação, você está só remediando na hora que você enfia o corticoide dentro da articulação. Então, eu pessoalmente, eu nunca infiltrei, nunca. Apesar de ser uma conduta aprovada pela Associação Americana de Reumato e muito adotada por ortopedistas. O ortopedista, ele quer resolver, é muito mais imediatista do que o reumato. Para mim, o indivíduo ter uma articulação que ele precisa infiltrar, significa que eu preciso correr, porque a doença dele está totalmente descontrolada. Tá? Então, pessoas com artrite reumatoide sentem mais frio? Olha, sim, é verdade, sentem mais frio, porque o corpo está mais quente. Tá? Então, porque tem tanta inflamação que é essa sensação de ter mais frio. Mas nas fases inflamatórias só, tá? Pode apresentar quadros febriles na artrite reumatoide? Pode. A doença é uma doença sistêmica. Então, todo o sistema imunológico... Essa é uma pergunta que eu quero até me prolongar um pouquinho na resposta, Laura. Pelo seguinte, a doença, a artrite reumatoide é uma doença sistêmica, o corpo inteiro se inflama. Tá? Então, nós temos presença de anemia, de febre, de osteoporose, de depressão, tá? Justamente porque no sangue desses pacientes existe a liberação pelo fígado de proteínas de fase inflamatória, que vão circulando. Tá? Então, elas afetam todos os órgãos. O indivíduo tem fadiga, pode ter uma febre baixa, fica anorético, tem múltiplas implicações esse sistema todo inflamado. Existem alguns pacientes que têm vasculite sistêmica também. Então, vão ter nódulos pulmonares, vão ter nódulos periarticulares. Isso tudo é vasculite, tá? Inflamação da parede do vaso, então. Valdenice, para aqueles que não sabem, porque eu acho importante. O quê? Eu não ouvi, cortou. Vasculites. Ah, a vasculite? Isso. A vasculite é uma inflamação da parede do vaso. Então, na medida que você tem essa inflamação, você tem uma oclusão da parede, da circulação do sangue, e você pode ter úlceras, né? Se isso for a nível de pele, por exemplo, acontece na reumatoide, ou se você tem, por exemplo, no pulmão, você tem uma obstrução, uma inflamação que faz um granuloma, como se fosse uma tuberculose, e ele insista aquilo na forma de nódulo. Pode acontecer no pulmão, pode acontecer nas superfícies de extensão. É claro que a gente via isso muito mais no passado, mas ainda a gente vê pacientes mal controlados que apresentam isso. E isso é sinal de gravidade. Temos que, alguém que nos pergunta, quando a articulação está inflamada, devemos colocar compressa quente ou gelo? Gelo. Gelo. Tá? Não está errado colocar quente, porque dá aquele calorzinho gostoso, conforta a dor. Porém, para melhorar a inflamação, gelo. Bien. Tá? Valdenice, ¿hay manifestaciones en otros órganos del cuerpo, por ejemplo, pulmón, corazón, o solamente es articular la artritis reumatoide? Essa pergunta é ótima, Laura, pelo seguinte, pode pegar pulmão, pode dar, então, esses nódulos que eu já mencionei, pode dar bronquiolite, pode dar derrame pleural, tá? Existem muitos pacientes que têm uma pneumonite, uma inflamação do pulmão.
E a nível de coração, esses pacientes têm um risco aumentado de infarto e morte súbita, principalmente os que são muito graves. Eu não quero deixar a impressão de que todos os pacientes com artrite vão ter esse tipo de sistematização, que não é verdade, tá? Uma pequena porcentagem, principalmente quem tem fator reumatoide alto ou anti-CCP, vão ter mais sistematização. E no coração, então, o risco cardíaco do paciente com artrite em atividade, ele se equipara ao risco de diabéticos, de tão intensa que é a manifestação nas coronárias, tá? Porque inflama a parede do vaso. Inflama tudo, inflama o corpo todo. Então, os pacientes com artrite, além de dor nas articulações... Un médico detalhista, preocupado. Bueno, alguien está preguntando, ¿cómo se detecta enfermedades si no hay síntomas importantes visibles, apenas leves dolores que pueden confundirse con dolores musculares de origen por actividad física? É totalmente diferente. A artrite reumatoide, ela piora no repouso. A da atividade física piora no movimento, ou pós-movimento. E é uma dor que passa rápido, né? E a dor da artrite, ela não é no músculo, ela é de fato sobre as articulações mesmo, as juntas mesmo. Então é bem diferente. Valdenice, ¿qué pasa con artritis reumatoide y actividad física? ¿Se puede, no se puede? ¿Corre riesgo la articulação? Então, essa pergunta é ótima, por quê? Porque os pacientes ficam em pânico quando eles estão em atividade e eu digo, não pode fazer nada. Porque a atividade pode ser muito boa na hora do exercício, mas ela chama processo inflamatório pela vasodilatação. Ela sobrecarrega as articulações doentes. Então, num primeiro momento do tratamento, ela é contraindicada. O paciente também não pode fazer repouso, Laura, porque o repouso também acarreta maior acúmulo de líquido. Então, todos os pacientes têm que ter uma atividade diária moderada, sem exercício, quando está em atividade. Depois disso, quando a atividade está bem controlada, o indivíduo pode fazer os exercícios sem impacto e de modo que não prejudique também as articulações se elas tiverem alguma sequela. Bem, musculação é permitido para aqueles pacientes que têm artrite reumatoide nas mãos? Eles podem carregar o peso? Olha, se não houver nenhuma sequela, podem, tá? Não tem problema. Agora, existe uma garra de musculação, ela é presa aqui no punho, é como se fosse uma luva na palma e ela tem um gancho de ferro. Então o indivíduo não usa nada dos dedos, ele põe o gancho no aparelho e puxa. Bueníssimo. Ótimo. Aí a gente vê lá na internet, no caso de alguém querer comprar, está escrito lá, gancho para musculação. São umas luvinhas que não vão fazer o paciente usar aqui. Mas lembro de novo que o paciente tem que estar sem atividade. Bien. Valdenice, ¿puede tener secuelas nos rins? Preguntó alguien. Artritis reumatoide. Olha, existem alguns pacientes que podem evoluir com amiloidose renal, tá? Normalmente, o que mais a gente vê em rim de paciente com artrite são as sequelas do uso crônico do anti-inflamatório, infelizmente. Porque as pessoas também se enganam um pouco e abusam um pouco dessa facilidade do anti-inflamatório, do conforto que o anti-inflamatório dá, e podem acabar desenvolvendo uma nefrite, né? Medicamentosa. Mas a amiloidose a gente não tem tanto no Brasil, tá? Bien. Valdenice, ¿en qué momento se decide operar as mãos? Preguntó alguien que tiene 62 años y que ella es producto de una medicación muy antigua para su artritis. Esa es una decisión que la toma el reumato, tiene que ser en conjunto con el reumato y el ortopedista. ¿Cómo funciona? Porque é complicada essa decisão.
Então, essa decisão é muito complicada porque a gente não tem muito recurso de prótese, né, de prótese que funciona para todas as articulações. Então, normalmente, a gente perde algum tipo de movimento com as cirurgias de mão. Então, às vezes o paciente prefere ficar com a deformidade porque ainda funciona de alguma maneira a mão, já tem uma adaptação, do que Uhum. deixar uma articulação rígida, por exemplo. Você colocar um pino que Entendí. não permite um movimento. Então, é Mm. muito complicada essa decisão. Dificilmente eu indico para a mão. Claro, joelho, prótese de quadril são sensacionais, né? Mas de Ujú. mão é complicado indicar. Artritis reumatoide no que tome o quadril. Tem, sim. Wow. Sim, sim, sim. Nossa, gravíssima até. Pega Sí, articulações grandes também. bem, ¿qué sugerís como fisioterapia o como actividad allí para poder mantener un movimiento? Supongamos que es un paciente que su dolencia está en remisión o está inactiva. ¿Ella precisa tener una actividad física dirigida por fisioterapeutas especialistas en este tipo de dolencias? ¿O puede ir a una academia o puede tener un personal sin ningún tipo de problema? ¿Cuál es la Não, mejor elección? os passos são os seguintes: tratar, entrar em remissão, reforçar a musculatura, porque a imobilidade articular, a dor causada pela dor, faz com que o indivíduo desenvolva uma série de limitações articulares e atrofias. Então, eu Uhum. sempre recomendo um trabalho de recuperação muscular e depois uma atividade sem impacto. Lembrar que o fisioterapeuta conhece muito mais doença do que o preparador físico, né? O E personal. Então, eu costumo conversar com os personagens para dar uma orientada, coloco um medinho, né? Porque senão o pessoal se anima e vai, né? Crescendo no exercício. E a bien, gente, de fato, pode ter sequelas, né? bien. Alguém perguntou sobre quem acompanha a parte cardíaca. Hizo. O reumato é um clínico, ele tem obrigação de monitorizar. Eu peço exames cardíacos para os meus pacientes, mas é claro que quando já existe algum problema, eu encaminho para o cardiologista acompanhar em conjunto. Tá? A Perfecto. prótese de tornozelo, alguém perguntou também, é complicadíssima. A gente não tem próteses de tornozelo, nem aqui nem fora, que sejam de fato funcionais. É muito complicado. Preguntan si hay algún examen de sangre para la detección temprana. Sim, o fator reumatoide, o anti-CCP, que é o antipeptídeo citrulinado cíclico, o apelido é CCP, são anticorpos que podem preceder em anos a doença reumática. Uhum. Tá? Não indica que 100% vão ter, mas existe uma grande chance. Lembrar que Bem, também o título alto é pior. Tá? E que existem indivíduos normais que têm fator reumatoide. Quanto mais idosa a pessoa, maior chance. Cerca de 25% dos pacientes idosos têm fator reumatoide positivo. puede tener factor positivo y no desencadenar la dolencia, y Isso, tenemos factores negativos que sí tienen la dolencia. Ah, exatamente. 30% não tem. bien. Eddie preguntó psoriasis y artritis reumatoide. Eu já não sou médica, mas eu já poderia responder, mas vamos deixar a Eu la não doutora. entendi a pergunta. Eu não entendi a pergunta. Ela perguntou, pode dar-se psoriasis e artritis reumatoide? Olha, existe uma forma de artrite psoriásica que é reumatoide-like. É idêntica. Tá, Então, a gente tá. tem 5 formas de psoriásica, uma delas é a forma reumatoide. Quais são as... As 5 são interfalangiana distal, artrite da pontinha, é a forma mutilante, que é a mais grave e mais rara, felizmente, 5%. A forma espondilítica, 15%. A reumatoide, 25% mais ou menos. E a mais frequente é a
apalse articular, que são menos do que 4 articulações envolvidas. Aí é toda puladinha. Tem uma aqui, tem um joelho, tem um calcanhar, coluna cervical, toda pulada. Tá? Então são 5 formas de... Conhece o novo Osteobiflex Easy? Ajuda na artrose? Olha, esses estudos com glucosamina e condroitin, eles foram agrupados e analisados há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. Eles não mostraram benefício no engrossamento da cartilagem da artrose, tá? O que eles fazem é simplesmente melhorar a dor. Então, eles podem ser utilizados, eles não são ruins, exceto para quem tem alergia, mas o fato de engrossar a cartilagem não foi comprovada. Então, a gente não indica. Como se trata? Hoje não é bom para psoriasis. Não entendi a pergunta. Nem eu. Então, fala de... Como é que é? Fala de novo. Cosa mais adoraria. Tá meio cortadinha a sua voz. Que por favor, Heidi, nos explique un poco más qué es lo que quiere preguntar, porque no ficou claro o texto que ela mandou. E depois temos, com o rituximab fiquei boa, mas meu tornozelo foi deteriorando com o tempo. Será que o rituximab não foi o ideal? Isso depende do tempo que a sua artrite foi pega. Às vezes, ela já vinha vindo numa deterioração, o rituximab conseguiu sustar, mas a sequela ficou. O que eu estava enfatizando aqui é que a gente tem que reavaliar de tempos em tempos se a medicação está tendo um efeito pleno. Porque sobrar um pouquinho de inflamação dá sequela. Então, eu não consigo, assim, responder exatamente porque não sei o tempo que foi pego. A doença foi pega, né? Sí, porque na verdad, Denise, un poco con la edad ginosa, daquelas pacientes que puedan traer doenças autoinmunes da juventud, de los 20, 25, llegan a los 50 o 55 años con 30 años de doencia. Diferente a aquella mujer que comenzó a tener los primeros síntomas a los 50, 55 años. Son cuerpos completamente diferentes y fueron medicações completamente diferentes. Às vezes, claro, muito da antiguidade da doença, sim? Para dizer de uma maneira. Claro, sim. Talvez hoje, essa pessoa que tem 30 anos de histórico esteja consumindo biológicos, mas o deterioro vem de antes do biológico. Então, exatamente. Não vão poder mudar a parte. Não sei se você lembra que as pessoas morriam entrevadas nas camas, né? Sim. Né? A gente ouvia falar, morreu entrevada, morreu deformada, morreu na cadeira de rodas. Isso não existe mais, né? O advento dessas novas medicações, por conta do conhecimento do mecanismo causador da artrite, que trouxe todo esse benefício de essa gama, né, de medicamentos que a gente tem hoje e que realmente seguram a doença. Isso é maravilhoso, né? Dice, Heidi nos mandou agora o texto, dice, meu filho tem psoriasis bem intensa, o médico que cuida da psoriasis não gosta de dar corticoide, já para artrite reumatoidea le dan corticoide. Qual é o melhor tratamento nesse caso? O seu filho não pode tomar o corticoide, porque tomando corticoide tem um rebote na psoríase. Isso. A hora que tira o corticoide, a psoríase explode. Então, o médico tem que encontrar uma saída que não utilize o corticoide por causa da associação dessa manifestação psoriática que é reumatoide-like. Então, a gente não chama de artrite reumatoide, a gente chama de artrite psoriásica reumatoide-like. Aí a gente tem que se virar, não pode usar. Valdenice, nos quedan 10 minutos, falamos muito da doença, lógicamente se temos alguém que queira mandar perguntas, estamos aqui. Mas eu sempre, você sabe que eu gosto de falar um pouco para o entorno destes pacientes, para a família, para o parceiro, para os filhos. Que poderíamos dizer-lhe a esse entorno que acompanha a esta paciente ou este paciente com artrite reumatoide? Eu vou dizer, Laura, que o paciente com artrite reumatoide tem uma vantagenzinha em relação, por exemplo,
a pacientes que têm artrite, espondiloartrite. Porque a espondiloartrite ela é muito mais profunda, escondida, perto do osso. A artrite reumatoide ela é mais explícita. Então, quando a paciente fala, eu tenho dor, ela, de fato, os familiares conseguem visualizar. Então, existe mais compreensão, existe muito parceiro bom que está lá sempre, todas as consultas, sabe? Você vê a beleza desse apoio, né? E, claro, a coisa triste que é a falta de apoio, porque muitos homens abandonam, né, esse momento difícil da esposa. Então, a compreensão familiar faz o paciente, de fato, melhorar. E essa doença dá muito medo em todo mundo, tanto no paciente como nos familiares, porque de repente aquela pessoa que era hiperativa, ela não consegue fazer mais nada, ela depende dos outros, numa idade que não é para isso acontecer. Então, o apoio familiar é importantíssimo. Eu acredito muito nas desativações ambientais das coisas, de tirar as pacientes de ambientes nocivos, né? Porque não tem só remédio. A gente falou muito de remédio, mas o que desencadeia? O que ela se expõe de infecção? Tem que vacinar antes, né? Para não ter insulto infeccioso. A boca tem que estar super legal. A emoção... Olha, eu sou meio xereta na vida dos pacientes, porque eu quero saber o que faz aquela artrite piorar. É muito importante isso. É um namorado que atrapalha? Por favor, né? Vamos dar um jeito nisso. Essa autoestima maior, o que você gosta de fazer? Às vezes as artrites, elas aparecem em situações onde as pessoas estão muito desgostosas com a própria vida. Estão fazendo muita coisa que não gostam, estão contrariadas, engolindo sapo, em outras palavras. Então, precisa sair da casca, precisa fazer o que gosta, né? Bueno, Que seja tomar um café. Isso. No, yo acho, puedo decirte algo. Bueno, mi público sabe que soy una paciente autoinmune, que tengo muchos años, he pasado por muchos consultorios, mas eu acho que es tan importante ese olhar do médico. Esa cosa que no está manifiesta ni no examen do laboratorio, ni no corpo, que tiene que ver con la parte interna do paciente. Entonces, eu vou martelar, quando você tenha que escolher a seu paciente, procure alguém que observe a você como um todo, ¿sí? Lo interno y lo externo, porque tem muitas coisas que não aparecen y que tienen a ver con el disparo de este tipo de doenças. Entonces, la verdad, yo como soy fan túa, por supuesto, voy a decir, procuren a alguien como Valdenisi que los escute, que investigue, que fale. Tem veces que você está na consulta una hora y media, y es importante. Y es importante abrirse y falar de lo que uno está sintiendo. Porque yo soy una convencida que lo que uno no manifiesta na palabra, lo acaba manifestando el cuerpo. Claro. E assim, não pensa que desse lado... Oi. Sim. Desse lado, é porque é uma parceria muito longa, Maria Laura, sabe? Eu fico amiga, de fato, de algumas pacientes que realmente... Claro, a gente não agrada 100%. Eu acho que tem uma coisa do outro lado. Essa coisa de troca é empatia, não é uma coisa 100%. Então, tem pessoas que não gostam desse tipo de posição onde eu vou dar uma cavada em coisas que são desagradáveis, de mudar, por exemplo, uma estrutura que está sedimentada. Então, mas é bela a parceria, é de anos, é muito, para mim, traz isso que faz eu continuar, você quer saber? Porque essa troca com mulheres como você, por exemplo, recompensam muita coisa. Recompensam tudo, porque é muito sacrificado. Bom, eu voltei a viver. E olha que eu me considero alguém psicoanalizada, que conheci médicos, que he passado por consultórios, mas eu acho que é tão importante a afinidade com o médico. É tão importante, Valdenisi. Eu sou fã de que as pessoas, se não estão satisfeitas com a consulta que têm, salgan y procuren otra, una, dos, tres, hasta que encuentren a alguien
que realmente sepa ler seu corpo e sepa ler a você como um todo. Porque qual é o objetivo? A qualidade de vida. Ninguém pode viver com dor de uma forma boa. Claro. Además da limitação física, tem um componente emocional tão grande conviver com a dor e desgasta tanto que é muito importante prestarle atenção a isto e buscar alguém com quem você se sienta contenida. Aí esta senhora Acevedo dice, obrigada Maria Laura, a través de você conheci a doutora Valdenice. Que bom, eu fico Que bom. feliz porque eu acho que esse é o objetivo do caminho. Extenderle a mão àquela mulher que esté precisando de um outro olhar para ter uma melhor qualidade de vida. Bom, senhora Valdenice, eu amo a você. Eu amo a generosidade que você, uma quarta-feira, está às 9 da noite, sentada em uma live, compartilhando conteúdo para outras mulheres. Agradeço a teu marido também, que estuvo presente e está. Você também pode estar aqui. E a todas nossas seguidoras que han estado hoje. E, por supuesto, a live fica gravada para aquele que precise, que não ha podido assistir. Já está no IGTV para que você pueda tirar suas dúvidas. Eu te amo. Eu também te amo, Maria Laura. Obrigada pela oportunidade. Não, e obrigado a você por vir ao Caminho do Encontro a trazer todo o seu conteúdo e sua experiência. Não tem cansaço, você sempre torna esses encontros maravilhosos. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo. Um beijo, Boa tchau. Noite, Tchau. gente. Boa